Olá! Não é difícil encontrar boas experiências em educação no Brasil, mas muitas vezes são iniciativas isoladas e pouco conhecidas. O jornalista Caio Dib decidiu viajar e, no caminho, colecionar práticas educacionais inspiradoras escondidas pelo Brasil. E é ele o nosso convidado no Cidadania. Caio, como é que é essa história? Tudo bom? Bom, eu sou jornalista, mas eu sempre trabalhei com educação. No ensino médio eu estudei em uma escola tradicional, mas a gente tinha um curso que era de comunicação e educação para jovens, um curso extracurricular. E eu curti tanto esse curso que eu entendi que eu queria fazer jornalismo. E quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu vi que não era bem isso, que eu gostava muito mais do processo educativo que acontecia naquele curso do que da comunicação atividade em si. De jornalista em si. Mas eu continuei com a faculdade de jornalismo, eu tentei gostar e não deu certo. E hoje me considero um jornalista contador de histórias. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Durante esses últimos 5 anos, eu trabalhei em projetos de educação, comunicação e tecnologia, em várias empresas públicas, privadas, institutos. Até chegou um momento que eu estava na maior empresa do Brasil de educação. E, entre outros fatores, eu fiquei meio angustiado porque a gente não ia para a escola, a gente não conversava tanto com os alunos quanto eu gostaria. E com os professores, então eu fazia produtos, serviços e conteúdos em tecnologia de educação e a gente tinha pouco esse contato. E daí eu resolvi sair, recebi um outro convite totalmente inesperado para fazer marketing digital de whisky. Nada a ver comigo, mas eu aceitei para ter uma coisa nova e para ter mais contato e entrar em outros assuntos e conversar com outras pessoas. Acho que a viagem começou nesse ponto, que foi o meio de 2012, na verdade. E eu percebi que fazendo marketing digital do whisky eu também não saía, eu não ia para o bar conversar com as pessoas que consumiam os meus produtos. Você precisa conversar, então. Eu descobri isso, Renata. Então eu resolvi sair pelo Brasil para conhecer as realidades brasileiras. E junto com isso eu estava numa reunião quando eu tive essa ideia, porque um rapaz, toda a cidade que a gente conversava, ele falava, bom, mas a cidade eu já passei. Ah, eu já passei por perto dessa cidade. Eu falei, cara, se eu quero estar em contato com essas pessoas que consomem o que eu faço, o que eu produzo, eu tenho que ter uma ruptura forte na minha vida, que é fazer uma viagem longa pelo Brasil e andar pelas cidades, estar aberto para ouvir as pessoas, para receber elas. E não só passar pela cidade, né? E não só passar como um turista. Andar como um viajante mesmo. Os pontos turísticos, é claro que eu vi, porque é importante para conhecer aquela realidade. Mas eu estava muito mais preocupado em estar andando pelas ruas e descobrindo coisas que eu não descobriria se eu fosse um turista, e ouvindo histórias e aceitando convites inesperados. Voltei para casa, circulei num mapa, peguei um mapa, comecei a circular as cidades que eu gostaria de visitar. Ou porque eram importantes, capitais, cidades históricas, ou porque tinha alguma curiosidade, do tipo Triunfo, no interior de Pernambuco, faz 8 graus no inverno. Exatamente. É uma cidade linda. Eu falei, cara, eu tenho que conhecer Triunfo, que é interior e faz frio no inverno. Ou Nova Olinda, que é uma cidade que tem uma fundação, que chama Fundação Nova Casa Olinda, Grande, no Ceará. E eu fui para Nova Olinda só para conhecer a Fundação Casa Grande. E quando eu estava fazendo esses círculos, começando esse planejamento da viagem, eu vi uma oportunidade incrível de estar com esse pé do chão da escola, que eu não tinha trabalhando em educação, de conhecer práticas educacionais, que eu chamei de inspiradoras, que tivessem soluções criativas para os desafios do ensino-aprendizado ou modelos alternativos de educação, escolas diferentes. Você fez esse mapeamento das cidades que você ia percorrer pelo Brasil com o auxílio de educadores que te indicaram, olha, essa experiência é legal, você pesquisou, como é que você saiu aleatoriamente pelo país? Isso foi muito engraçado, porque eu conversei com muita gente antes da viagem. Primeiro para tomar coragem para fazer essa ruptura de vida. Eu ficaria 5 meses fora de São Paulo, sempre dá aquele medo de, e aí, quando eu voltar minha vida vai estar como?
Mas, principalmente, conversei com vários educadores de várias áreas diferentes dentro da educação para pegar dicas dessas escolas que não são a tradicional, a conteudista, porque não tem tantas coisas para eu ver em uma sala de aula que tem lousa, professor, aluno, né? Tem várias ótimas práticas nisso, mas aqui em Brasília tem um monte, eu não preciso sair de São Paulo para ver isso. E nem escola sem banheiro, escola com problemas básicos de infraestrutura ou outros problemas que a gente sabe tanto, também não preciso sair de São Paulo, porque em São Paulo tem um monte, e todo mundo conhece. Então eu conversei com essas pessoas e elas me deram várias dicas de escolas que formassem para a vida, que tivessem esse viés soluções criativas. E me deram 30 dicas, mais ou menos. Foram umas 3 páginas de dicas. Foi engraçado porque quando eu cheguei nas cidades, essas dicas eram menos interessantes que outras dicas que as pessoas das cidades começaram a me dar. Então, nessas conversas de andar na rua e contar o que eu estou fazendo e ouvir as outras pessoas, a moça do museu, o cara do albergue, o garçom do restaurante falam, putz, você está procurando escolas legais, então você tem que visitar aquela escola que fica ali atrás. Tem uma prática muito legal que eu acho que você deve conhecer. Então, essas práticas, por isso que eu brinco que são práticas educacionais inspiradoras escondidas pelo Brasil, porque é um pouco disso. São escolas, projetos, histórias de pessoas que a gente vai conhecer só quando a gente conversa com quem é do lugar, que é meio óbvio, mas não era tão óbvio assim no começo da viagem, antes dela começar. Quem é de Brasília conhece muito mais as escolas de Brasília do que quem é de São Paulo. E são práticas que não se conectam, né? Sim, muitas vezes elas não se conectam porque elas não se conhecem e muitas vezes são iniciativas muito individuais. A Renata, naquela escola, comprou aquela ideia ou criou aquela ideia e trabalha muito com amor para aquela ideia existir. E eu acho que, de vez em quando, o trabalho para aquela ideia existir é tão grande que a formação de uma rede fica para segundo plano, né? Uhum. E esses espaços de conexão e espaços de formação de rede acontecem no CONANI, por exemplo. Bom, vamos conversar sobre o CONANI, que acho que a gente não falou nele, né? Você esteve em Brasília para participar da primeira Conferência Nacional, né, de Alternativas para a Nova Educação. Isso mesmo. Né, o primeiro CONANI, né? A primeira CONANI. E aí essas experiências estão se encontrando, né? Possibilitando a troca aí. Sim, é um movimento muito interessante, o da CONANI, exatamente por isso. As práticas lá são apresentadas, que é muito legal, tem representantes dessas práticas, mas mais legal do que estar lá e assistir aquelas práticas sendo apresentadas é você estar sentado na cadeira e ter alguém do seu lado que tem muito a ver com você e você nem conhecer essa pessoa. Ou o que eu acho mais legal em todos esses eventos que eu estou participando, só de setembro até dezembro vão ser 30 palestras, workshops, encontros. É isso, fora do palco é muito mais rico. Fora do palco é onde as conexões acontecem, e onde a gente se conhece, onde a rede começa a ser formada. Mas eu acho que a gente tem que dar um passinho atrás para falar sobre você coletou isso e aí você teve um blog, você divulgou o que você estava fazendo. Como é que foi esse processo? Sim, no começo... Para depois a gente chegar no que você vai multiplicar a partir do que você descobriu, né? Com certeza. Uma semana antes de eu viajar, eu fui pegar uma dica numa editora. Eu fui até uma editora de educação, que tem uma revista de educação, para conversar com eles e perguntar, olha, o que vocês conhecem pelo Brasil que é interessante eu conhecer? E eles falaram, Caio, mais do que dar dicas para você, a gente queria que você tivesse um blog com a gente. E eu topei principalmente para o projeto ser conhecido e a rede começar a ser formada. Porque a minha rede em São Paulo é muito forte, mas minha rede no Brasil era muito fraca. Então, foi um produto bem legal de fazer, primeiro, porque durante a viagem eu já pude contando um pouquinho do que eu vi, e mais do que isso, as pessoas me procuravam para falar, olha, Caio, tem uma escola legal na cidade que você vai passar.
E eu também E aí te mandavam mensagens do blog? Mandava mensagens no blog, eu também fiz uma fanpage no Facebook, que chama Caindo no Brasil, que é o nome do projeto. Então as pessoas, que ela continua existindo por causa das conexões que eu estou fazendo. E no Facebook também tinha muito isso. Eu falava, olha, eu estou indo para Brasília na próxima semana. Alguém conhece alguma prática legal? Então as pessoas falam, putz, você tem que conhecer a Vivendo e Aprendendo, você tem que conhecer tal escola. E assim eu fui formando uma rede online e offline muito forte, que foi me possibilitando conhecer novas escolas e debater mais e ter mais contatos. Além do blog, que o blog foi muito interessante, mas eram textos menores e mais rápidos, e eu viajei sem computador por uma opção pessoal. Eu queria não ter muito peso na mochila, então eu falei, vou usar Lan House. E muitas vezes as Lan Houses ou não existiam tantas, ou eram muito ruins. Então eu escrevia num tablet chinês que eu comprei. Então tinha várias questões de infraestrutura e tudo mais. Mas foi um produto bem legal. E hoje eu continuo esse mapeamento pelo Brasil com o site do Caindo no Brasil e escrevendo um livro que vai sair ano que vem, que vai ter uma análise bem mais profunda sobre algumas das práticas que eu visitei. Então, 58 cidades, 5 meses de viagem, né? 17 mil quilômetros, 283 horas em deslocamentos. Né? Você conseguiu olhar em profundidade essas experiências, essas práticas? Eu consegui olhar em profundidade, mas eu não consegui ter uma vivência dessas práticas. Não consegui, por exemplo, ficar 2 dias, um dia, uma semana dentro da escola, vendo como aquelas relações eram formadas, como o processo educacional era tido. Mas era muito interessante porque, como jornalista, eu pesquisava antes sobre aquela escola e era um bate-papo, é mais ou menos o que acontece aqui. Eu entrava como jornalista na escola para conversar e conhecer aquela escola. Mas era uma conversa de 2 ou 3 horas, bem focada e bem profunda. Então, essas 2 ou 3 horas eu conseguia entender bem o que aquela prática era, como ela era formada, e conversar com os atores educacionais envolvidos, professores, gestores, pais, de vez em quando alunos. Muitas vezes eu não tinha essa liberdade toda dentro da escola, mas depois da conversa com o gestor, que era a principal porta de entrada, eu fazia questão de dar uma volta pela escola, porque é lá que eu vejo onde aquele discurso que o diretor me contou sobre aquela prática acontece no dia a dia da escola, ou o que não acontece e está no discurso. Então eu conseguia ver essas relações acontecendo, que era uma coisa bem interessante. Então, lógico, hoje escrevendo o livro eu vejo que eu tenho 1000 dúvidas sobre várias práticas, até porque muita coisa aconteceu de lá para cá. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que eu consegui entender bem aquela prática, que essas dúvidas são mais questões para serem aprofundadas sobre cada prática, que não era o lugar nem a hora de aprofundar aquelas questões naquela visita inicial. E o que eu queria também era esse contato inicial com aquelas práticas, para fazer outras coisas depois. Junto com isso, eu também formei uma rede. Tentei formar uma rede entre essas práticas de uma maneira mega simples, mas bem significativa. Se a sua prática, por exemplo, como jornalista, o papel que você está segurando representa essa prática e representa todo o seu projeto, que é lindo, eu pegava esse papel, que era uma lembrança que você me daria, anotava seus contatos, os contatos de quem criou essa prática ou de quem responde por ela, e passava para uma outra cidade, para uma outra escola, um outro projeto, uma outra pessoa em outra cidade ou outro estado, contava um pouco do que acontecia naquela escola anterior, tentava fazer essa rede. E era um pouco isso. Era muito despretensioso no começo, na verdade. E agora eu estou aprofundando mais e repensando em várias coisas. A construção dessas redes. Porque eu queria agora que a gente começasse a falar sobre objetivos, né? Você fez essa viagem linda, você, enfim, entrou em contato com experiências inspiradoras, né? E agora, como é que você vai fazer para que essas experiências sejam mais conhecidas e possam inspirar, né, ainda mais gente, né? Multiplicar essas experiências, né?
Sim. Quando eu voltei para São Paulo, no fim de agosto, eu encontrei esse desafio. E eu encontrei algumas soluções a curto e médio prazo, por enquanto, para tentar solucionar isso. A curto prazo, eu estou dando palestras pelo Brasil inteiro. De junho, até agora, foram 30, em várias regiões diferentes do país. É um jeito mais simples, mais rápido de compartilhar essas práticas. E daí, fora do palco, que é o que a gente falou, as pessoas me procuram e eu conecto essas pessoas com essas práticas ou dou dicas, trago referências para as pessoas com novos projetos. Junto com isso, o Caindo no Brasil vai continuar. Agora, eu dei uma diminuída no mapeamento dessas práticas para escrever um livro, que vai ser um livro que reúne 10 práticas, escolas e projetos pelo Brasil. O Caindo no Brasil mapeou 30. Caindo no Brasil mapeou 30, mas dessas 30, umas 15 me inspiraram mais. Outras 15 eram muito importantes, muito legais, me ensinaram pra caramba, mas eu queria focar e ir mais a fundo em cada um desses projetos. Então, tem 10 práticas e 4 histórias de pessoas. E junto com isso, uma sessão que reúne outras pessoas que também estão mapeando mini artigos desses projetos. Caio, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigado a você, foi muito legal. O Cidadania conversou com o jornalista Caio Dib sobre o projeto Caindo no Brasil. Mande suas críticas e sugestões para nós. Ligue para 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/tv. Obrigada pela sua atenção e até a próxima.